Muito bem, de volta ao nosso curso Fé, nós estamos estudando no módulo 3, a oração do Pai Nosso, estamos na lição de número 1, cujo título é aquela primeira frase de Jesus, Pai Nosso que estás nos céus. Estamos na parte 1 e hoje a lição é a sessão número 8. Hoje nós vamos ver que o nosso Deus, aquele a quem nós devemos nos interessar, nos dirigir, ele, além de outras coisas ele é fiel. O que significa ser fiel? Fiel é aquela pessoa que cumpre tudo aquilo que se obrigou. Por exemplo, eu faço um negócio com você e você me vende a sua casa e eu digo que eu vou pagar, tratamos ali em 30 meses. Bem, eu quero dizer para você que nós não devemos comprar nada a prazo, que é só um exemplo aqui, porque a Bíblia diz em Romanos 13:8 que nós não devemos dever nada a ninguém. Mas nós fazemos um negócio, suposição, e eu me obrigo a pagar a você durante 30 meses a prestação de R$1.000 por mês. É uma casinha simples e vou pagar além da entrada que eu dei. Bom, você poderá no final dos 30 meses dizer: o missionário é um homem fiel. Nem precisei esquentar a cabeça. Todo dia 30 era dia de receber, ele vinha à minha porta e trazia o dinheiro. Tudo bem. Mas vamos supor que eu deixasse passar um mês, 2, a juntar, você precisando, tinha que me apertar e tal. Bom, o missionário ele é meio fiel. Pagou, mas pagou com certo atraso. Ou suponhamos que eu paguei 10 prestações, o resto eu não quis pagar, disso aqui você não vai tirar porque eu sou bravo e tal. Então você diria, o missionário é infiel. Por quê? Eu me obriguei a cumprir certo compromisso e não o fiz. Pois bem, na Bíblia Sagrada nós temos declarações e temos promessas de Deus, em que o Senhor Deus se obrigou. Ele prometeu, e se nós crêssemos, ele se obrigaria. E você tem que ter na sua cabeça, no seu coração, que ele é fiel. Ele jamais, em hipótese alguma, será infiel. Deixará de cumprir aquilo que os seus lábios proferiram. Meu irmão, minha irmã, isso que a Bíblia está dizendo é a própria verdade. O nosso Deus é o Deus fiel. Então, se nós encontramos qualquer promessa na Bíblia, e aquela promessa, ao meditar nela, ela se nos abre, quer dizer, o Espírito Santo nos deu, nós podemos ter plena certeza, devemos ir fundo e dizer: diabo, em nome de Jesus Cristo, pego que esse eu vá embora, porque eu já tenho a bênção. Mas pode ser que Deus não dê a bênção. Não, não pode ser não. Não tem essa condição, essa mínima condição. O nosso Deus é um Deus fiel. Eu vou ler para você agora um versículo que eu gostaria que você nunca na sua vida esquecesse. Esse versículo já me ajudou muitas vezes, mas muitas vezes, quando eu não estava bem espiritualmente. Havia acontecido alguma coisa, meio chateado, ofendi alguém, aborrecido, ou mesmo sentindo desligado, pedia perdão a Deus, mas não vinha aquela alegria de dizer: mas Pai, eu vou crer nessa palavra. Diz o seguinte, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque de modo algum pode negar-se a si mesmo. Vamos entender isso aqui? Se nós formos infiéis, olha, nós não somos Deus para mantermos-nos fiéis o tempo todo. Bom seria que nos mantivéssemos. Bom seria que nunca estivéssemos embaixo, cada dia crescendo mais. Mas essa vida moderna, essa correria de um lado para o outro, a chateação, os falsos irmãos, os falsos amigos, as pessoas com interesses escusos, espúrios, as pessoas que a gente punha toda a confiança nela, de repente nós quebramos a cara e meu Deus, como é que pode ser isso? Então, às vezes, nós no coração, no espírito, nós não somos muito fiéis. E nós ficamos chateados, invocamos até a justiça de Deus, sei lá mais o quê. Então nós nos sentimos assim depois errados. E muitas vezes até mais errados do que aqueles que não erraram, ou que erraram. Tudo bem. Aí nós devemos nos lembrar desse versículo. Se formos infiéis, olha, não devemos ser. Devemos fazer tudo para não sermos qualificados de infiéis.
É uma coisa triste, é a pessoa que não cumpre aquilo que se obrigou. Mas se nós formos infiéis, se nós escorregarmos, errarmos, pecarmos, diz a Escritura Sagrada que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus o justo. Nós podemos pedir o perdão, podemos nos confessar. Se formos infiéis, nós devemos permanecer fiéis. Se formos infiéis, devemos pedir perdão. Mas nós devemos saber o seguinte: ainda que formos infiéis, Ele permanece fiel. Isso é bonito. Quando você for orar a próxima vez, que você penetrar diante de Deus, que você disser: Pai, em nome de Jesus eu venho a Ti, lembre-se, eu estou indo perante o Deus fiel. O Deus que não quebra a sua palavra, o Deus que não nega aquilo que seus lábios prometeram, o Deus que, ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Sabe por que Ele permanece fiel? Porque de modo algum, não há jeito, não há maneira, não existe hipótese de Deus negar-se a si mesmo. Preste atenção nessa palavra. Ele é, por índole, fiel. Mesmo que nós não sejamos, Ele permanece fiel. Com os homens, não dá isso. Eu prometo lhe vender uma bicicleta, você pagando 20 prestações de R$20. Na oitava, você para de pagar. Eu disse que eu lhe entregaria, eu marquei 20 prestações, vai dar setembro de 96. Ou setembro de 98, sei lá, um dia tal, eu lhe entrego a bicicleta. Mas na oitava você parou de pagar e não quis pagar mais, e chegou agora o prazo que eu disse que eu lhe entregaria. Seu Soares, pois não? Eu vim buscar a minha bicicleta. Não, eu não vou entregar. Mas o senhor disse, está aqui, que o senhor entregaria. Eu entregaria com uma condição: se você tivesse sido fiel e cumprisse seus compromissos. Mas, seu Soares, eu não sou fiel, sou infiel, mas o senhor é fiel. Não, também não você não. Nesse caso, a minha fidelidade depende da sua. Você não cumpriu, não é o mesmo com Deus, não. Ainda que nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Significa o seguinte: Ele não nos risca do mapa. Nós erramos, pedimos o perdão e nos aceita. Erramos, pedimos o perdão e nos aceita. Não é para a gente ficar errando a vida toda, não. Mas Ele sempre é o Deus fiel. Quem sabe eu estou falando agora com alguém que não se sente em condições de entrar na presença de Deus. Missionário Soares, para mim não dá. Eu tenho batido um lado para o outro e eu não tenho condição, missionário. Eu errei, não me sinto em condição de entrar diante de Deus. Eu acho que Deus já não me ama mais. Tudo bem, você pode achar o que quiser, mas diz esse texto que se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque de modo algum pode negar-se a si mesmo. Se é o seu caso, vai fundo diante de Deus. Diga: Pai, eu quero assumir o que é meu. Pai, eu quero tomar posse da minha bênção. Pai, eu sei que eu errei, eu fiz o que não deveria fazer, eu me sujei, eu magoei o teu coração. Deus, mas o Senhor é fiel. E eu peço perdão agora. Aí você pode, em seguida, pois eu agora vou usar das prerrogativas que diz que eu tenho na tua palavra, que ela diz que eu tenho. Por exemplo, se você confessar o pecado, Ele é fiel e justo para lhe perdoar. Isso aí você pode estar tranquilo. Confessou, o Senhor é fiel e justo para lhe perdoar. Ele nunca, jamais deixará de cumprir a palavra dele. Então Ele é fiel. Você abandonou o pecado, você tem o perdão divino. Mesmo que você não sinta, ainda a sua consciência machuque e você está achando que não dá certo, meu irmão, veja o que está escrito aqui, mais uma vez eu leio para você. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque de modo algum pode negar-se a si mesmo. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, é o vizinho do Mateus. 3 diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo.
Acabou. Deus não muda, meu irmão. Você sabia que 1000 sucessos, 1 milhão de sucessos, não mudam a Deus? Continua o mesmo. Você sabia que 1 bilhão de fracassos também não mudam a Deus? Ele continua o mesmo. Ele é simplesmente o Deus hoje como foi no passado. Ele ainda hoje continua fiel. Se a humanidade ainda vai ficar sobre a face da terra mais 1000 anos, nós já passamos, fomos embora, né? 1000 anos atrás, quanto tempo se passou, né? Hoje aquela geração se passou, não tem nem lembrança deles. Alguns ouvimos falar que existiu aquela pessoa, mas a maioria, os nossos antepassados, nem sabemos quem foram eles, tal, tudo bem. O mundo mudou. O homem está mais louco do que sempre esteve. O Senhor Deus não muda. Ele continua o mesmo. Continua o mesmo com o mesmo poder, com a mesma habilidade e principalmente com a mesma fidelidade. Ainda que os céus e a terra passem, o Senhor Deus jamais haverá de passar. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, nós temos uma descrição a respeito de Jesus. Então, Deus não muda? Não. E Jesus? Claro que Jesus não muda. Claro que Jesus Cristo continua o mesmo, porque Ele é Deus. Está escrito aqui em Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora você veja a incoerência de certos pregadores, de certas igrejas. Deixe-me agora falar dos meus colegas ministros, que dizem que Deus não faz mais milagres hoje. Eu não sei que autoridade tem essa pessoa. Isso não é autoridade. Isso é bestialidade, isso é burrice mesmo. A pessoa dizer, afirmar, declarar com a cara mais cínica que Jesus não faz milagres hoje. Meu irmão, quem não faz milagres hoje, mudou. Mas Jesus é o mesmo, como é que ele pode mudar? Ele é o mesmo ontem, quer dizer, nos dias terrenos do ministério dele, hoje, nos nossos dias e amanhã. Ele jamais deixará de operar. Em Malaquias 3:6, Deus diz: eu, o Senhor, não mudo. Aqui o Espírito Santo fala claramente: Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, hoje e o será para sempre. Então, quando você for orar e a consciência estiver lhe acusando, peça perdão. Não pense você que Deus passa por cima das coisas. Se você não se acertar com Deus, você não será perdoado. Então você chega, se coloca diante de Deus, pede o perdão. Senhor, eu errei, eu fiz isso, fiz aquilo, e eu quero agora a absolvição. Peça perdão. Pediu, mas ainda tem aquele sentimento assim de desprezo. Aquele sentimento que só quem já passou por ele sabe explicar, de indignidade, em que você se acha a pior pessoa do mundo. O que você faz? Ele é fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel hoje, como foi há 2000 anos, como foi no tempo de Abraão 4000 anos, como foi no início da criação, no início de todas as coisas. Ele continua o mesmo, fiel. Isso é uma característica dele. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele disse: estes sinais seguirão aqueles que crerem, e ele falou isso. Em meu nome expulsarão, expelirão os demônios. Nós podemos ter certeza que não exista um demônio que nós não tenhamos condição de expulsar, de expelir, de pôr para fora. Por quê? Porque Jesus é fiel. A palavra dele não muda. Se ele disse, tudo
tudo que você determinar em meu nome, eu farei, podemos ter certeza completa, absoluta, que ele fará. Ele não muda. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele foi fiel há 2000 anos atrás, honrou a palavra de Deus, continua hoje com a mesma fidelidade. Quando ele disse, todos que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, ele tem prazer em honrar a sua santa palavra. Ele tem prazer em cumprir aquilo que seus lábios proferiram. Ele vai cumprir. Ele vai honrar. Ele vai fazer, senhor, senhora, a palavra dele boa. Ainda que tudo mude nesse mundo, o nosso Deus, o Deus fiel, jamais haverá de mudar. Ainda que formos infiéis, ele permanece fiel. Primeira carta de João, é logo em seguida, nós estávamos em Pedro, 2:9, diz assim, 1 de João 2:9, aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Deixa eu ver se eu anotei certo aqui esse versículo, se eu posso ter errado aqui, que aparentemente não tem muita conexão com aquilo que nós estamos estudando. E vamos ver o que é a enciclopédia bíblica, se ela registra esse versículo, porque você pega numa fonte e na outra, e às vezes você não encontra. Ele é fiel, ele é fiel, tal. Não, é 1:9, justamente, é o versículo anterior, porque eu não encontrei muita conexão. Se confessarmos os nossos pecados, isso eu já falei, mas é muito gostoso. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel. O que é fiel é a pessoa que cumpre aquilo que se obrigou. E ele é justo. Porque, meu irmão, o pecado Jesus já sofreu. Deus seria injusto com Jesus se negasse perdoar qualquer pecado que tenhamos cometido. Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Quando você for orar, lembre-se, eu estou me endereçando, eu estou chegando adiante de um ser que é fiel. Nós vamos passar agora para outra sessão dessa lição, dessa parte 1, e nós vamos ver que o nosso Deus, além de fiel, ele é imutável. Então passemos em o nome de Jesus. Canal Show da Fé, já disponível